Aí vocês devem estar pensando aí, o que tem a ver isso com o trabalho, né? Por quê? Porque a gente só consegue ter esse sucesso no trabalho. A gente vai falar hoje sobre o trabalho e como tem relação com a nossa vida no dia a dia, com a nossa família e com tudo que acontece, né? Nós falamos sobre o trabalho e a vida pessoal, porque geralmente a gente faz essa divisão de trabalho e da vida pessoal. Então, é como assim, o trabalho é sempre uma coisa pesada, a gente não vê a hora de chegar no fim de semana, a gente não vê a hora de entrar de férias, né? De sair de férias. Então é uma coisa que a gente leva geralmente na vida como um fardo, né? Como um peso. E isso vem muito da nossa ancestralidade e da forma, né, em que as coisas foram acontecendo com relação ao trabalho. Porque existe um trabalho escravo que já acontece, né, há muitos anos, né, desde a Grécia Antiga, antes, né, já havia escravidão, e isso foi ao longo do tempo esse processo de escravidão. Então, quando a gente fala de trabalho, vem muito na raiz da gente essa questão do trabalho ser algo pesado, né? Então, o trabalho, ele vem sempre associado a alguma coisa negativa, muito pesada, né? E a gente, né, às vezes vai trabalhar e fica naquele movimento de menos, de fazer menos, de achar que o patrão está sempre explorando, de achar que o patrão está sempre fazendo mal, né? E por que que isso acontece? Justamente por esse histórico de escravidão que a gente tem. Quando havia escravidão, e ainda há, na verdade, até hoje, o trabalho escravo, ele leva o empregado, aí no caso o escravo, a fazer um papel de cada vez menos e do patrão de querer cada vez mais. Inclusive nas empresas, a gente observa muito isso, como que ainda funciona essa associação do senhor escravo, né? Então, aquele que é o que domina, que é o que manda, e o outro que é o que obedece e que, né, acha que está sendo prejudicado e tudo mais. Quando a gente vai para o trabalho só pode ser pleno e ser desenvolvido de uma forma leve se a gente estiver bem no nosso sistema familiar. Porque não existe essa divisão, né, da minha vida profissional e minha vida pessoal. A vida pessoal, ela é o que rege todas as relações, né? Tanto assim que se você tiver com um problema pessoal, aí chamado pessoal, o trabalho também não vai bem, o trabalho também não funciona bem, né? Existe uma relação muito profunda no nosso trabalho com relação à mãe, né? Você consegue em direção ao sucesso profissional, seja dinheiro, de realização do trabalho, de alegria no trabalho, quando você vai de encontro à mãe. Então, se quando criança você não conseguiu ter esse movimento em direção à mãe, você acaba não conseguindo ter esse sucesso profissional. A mãe traz o filho à vida, essa mãe apresenta o filho ao pai. Então, se você for pensar num fluxo da vida, ela vai funcionar assim: a criança nasce, o primeiro contato é com a mãe, e a partir de uma certa idade, lá pelos 2 anos, talvez, um ano, é que ela começa a prestar atenção no pai. Antes disso, ela não vê o pai, ela só vê a mãe. Então, o que acontece? A criança só tem olhos para a mãe, porque é necessidade vital. Então, ela precisa mamar, primeiro precisa nascer, nasceu, aí precisa mamar, aí precisa ser trocada, precisa ser alimentada, ela precisa fazer uma série de coisas e ela é totalmente dependente da mãe. Então, a mãe é a pessoa em que a criança vai fazer o primeiro movimento em direção a gente ir em busca de, né? Porque quando a gente fala em trabalho, a gente não pode esperar que o trabalho venha até nós, que o sucesso profissional venha até nós. Nós temos que ir em direção a ele, só que a gente precisa o quê? Estar munido da mãe e do pai. Então, quando a gente fala no caminho a ser percorrido, a gente tem a criança olhando sempre para a mãe. Até uma certa idade, ela só enxerga a mãe. A partir de um certo momento, a criança começa a olhar para o pai, e a mãe que apresenta a criança ao pai. A mãe começa a dizer: filha, olha lá o papai chegou,
papai veio do trabalho, ou o papai está fazendo isso, olha, o papai tem isso aqui, tem aquilo, tem barba, olha nisso, né? Aí começa, vai no colo do papai. Então, assim, no primeiro momento, dentro do nosso sistema, né, vamos dizer, transgeracional aí, enfim, né, de todas as gerações, a gente vem nesse movimento. A mulher que dá a luz, a mulher que tem o primeiro contato com o filho, seja pouco ou muito, mas é a mulher que está nesse lugar de receber a criança, e a partir de uma idade essa criança vai ao pai. Então, como a gente olha assim, esse fluxo da vida, a criança vem pela mãe, olha para a mãe, depois começa a olhar para o pai. A criança, se ela for um menino, ela vai, em algum momento da vida, a mãe apresenta ao pai, essa criança vai ao pai, e ela fica no que a gente chama a esfera do pai, né? Então, quer dizer assim, a criança homem vai e fica acompanhando o pai. E a menina, nessa idade também, que começa a ver o pai, ela tem que olhar para o pai, sentir o pai vai dar tudo que é força, né, de ir para o mundo, como a gente se diz, e ela volta para a mãe, depois de uma certa idade. Então, dos 3 aos 7 anos, a menina vai, fica o pai, tudo que é o pai, e depois volta, porque aí ela tem que aprender o feminino, né, e da parte criadora com a mulher, que é a que provê esse tipo de cuidado, né, que a mulher dá o cuidado, o carinho, o acolhimento, a alimentação, e o homem dá aquelas ferramentas que é mais de força, de vitalidade, força de trabalho, enfim, que é o que vem aí ao longo do tempo. Então vamos supor uma criança, você pega um moleque, aí a mãe, ela cuida do filho, deixa limpinho, né, e tal, e não cuidado, não vai cair, né, tudo que a mulher olha para o filho é assim, cuidado, vai cair, né, se cuida, né. O pai não, o pai está lá sossegadão, deixa o moleque fazer as travessuras e está lá sossegadão. E muitas vezes isso é confundido com uma falta de cuidado, só que não, né, justamente esse é o papel do pai, levar o filho ao mundo, ou seja, tirar daquela caixinha, daquele útero materno e levar para o mundo. Aí vocês devem estar pensando aí, o que tem a ver isso com o trabalho, né? Por quê? Porque a gente só consegue ter esse sucesso no trabalho quando a gente consegue ter esse sucesso com os nossos pais. Por exemplo, o pai pega o moleque e vai sair para brincar, leva a bicicleta e vai para o parquinho. Aí o pai faz o quê? Senta lá num banco, abre o jornalzão e fica lá, o moleque lá brincando, e ele de vez em quando dá uma olhadinha assim, né? Baixa o jornal, ou baixa agora o celular, né? Então para de olhar o celular e dá uma olhadinha para ver como é que tá, né? Tá tudo bem? Caiu ali, tá, ele levanta. Então a mulher não, a mulher se tá ali é assim, o tempo inteiro, vai subir no trepa-trepa, vai escorregar, tá lá segurando. E é o cuidado. Então a mãe tem essa questão do cuidar, né? Do deixar essa parte da vida, né, cuidada, né, e protegida, e o pai é a parte de mandar a criança para o mundo. Então ele deixa cair, deixa se machucar e deixa ralar. Aí ele chega com a criança em casa toda ralada, né, e a mãe fica brava, né, e fala assim, olha isso, não vai mais sair com ele, você deixou ele se arranhar, se machucar, olha, tá tudo sujo. Só que aí o moleque tá feliz da vida, né? Porque o menino precisa dessa força e de poder olhar para esse mundo que o pai apresenta. Então, o menino e a menina, só que cada um de uma forma. Então, o Bert costuma dizer que a mãe é a vida e o pai é o mundo. A mãe leva o filho até o pai e o pai leva o filho até o mundo. E isso é uma coisa que acontece instintivamente. Então, não quer dizer que precisa o moleque ser amigo do pai, sair com o pai, até porque filho não é amigo, filho é filho e pai não é amigo, pai é pai, né? Mas assim, é uma força que está dentro do homem e da mulher que faz esse papel, o papel do pai e o papel da mãe, e cada um na sua função, e se complementando,
para que esse indivíduo seja alguém forte na vida. Então esse movimento acontece, mas às vezes a gente não tem essa conexão com o pai, teve alguma separação, alguma situação em que esse pai não foi presente ou as próprias circunstâncias não deixaram isso acontecer. E a gente fez um exercício semana passada, né, ou eu comentei como, de você fazer a visualização de ir passinho em passinho em direção à mãe. E esse mesmo exercício você pode fazer em direção ao pai, fechando os olhos e mentalizando, sentir quem dos dois está mais distante, aí vai caminhando passinho em passinho com o pai, com a mãe, até que aquele que está mais distante da gente se aproxime, para que a gente se reconecte com a mãe e se reconecte com o pai, tá? Agora, para a gente olhar para o pai e para a mãe também, né? Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Parar de achar que o pai é super-herói, porque quando é criança a gente acha que o pai é um super-herói, principalmente o pai, que a mãe está ali todo dia, normalmente, então, né, geralmente o pai é aquele ser mais distante, como se fosse um super-herói. Só que se a gente olha que nós também, quem tem filhos já teve essa experiência, que nós também passamos a ser pais, a gente se tornou super-herói? Não, né? A gente continua o mesmo, cheio de defeitos, com algumas virtudes, né? Com alguns defeitos, algumas virtudes, mas a gente continua o mesmo. Não é porque o nosso filhinho nasceu que a gente passou a ser super-herói, passou a ser perfeito. E por que a gente quer que o nosso pai seja? Aí a gente, meu pai não estava presente, minha mãe não me deu atenção, tudo aquilo que a gente já falou. Então assim, olha para nós. A gente foi perfeito com o nosso filho, está sendo, né? Ou vai ser? Não. A gente está aqui lidando no dia a dia com as dificuldades, como qualquer ser humano que tem dificuldades. Então, para chegar ao pai, é simplesmente olhar, o meu pai não é um herói, ele é um homem que por acaso é o meu pai. E que homem ele foi, que às vezes a gente julga esse homem, não é o nosso pai. Aquele homem é o homem, a mãe é uma mulher. E que por acaso são os nossos pais. Então quando a gente olha para ele, aceitando o que foi do jeito que foi, e com a força que ele nos deu, e que veio para a vida, e não é super-herói, e pronto. E a gente vai, aceita esse pai, naquele jeito ativo, que eu já expliquei, não é passivo esse aceitar, é tomar a força de cada um, do jeito que eles nos deram, e trazer junto, como eu digo, né, um de cada lado, e ir para a vida em direção ao sucesso profissional, empresarial, na sociedade, ou no seu empreendedorismo, ou na sua vida como funcionário de uma empresa, com a força que foi adquirida dos pais. Então, muitas vezes, quando a gente tem dificuldade na profissão, no trabalho, é porque a gente tem dificuldade lá na família primeiro, né? Quando o Bert Hellinger veio para o Brasil no começo, uma das primeiras vezes, a pessoa que estava organizando o evento aqui, o Décio do IDESB, falou para ele, mas Bert, você está separando só um dia para falar de empresarial e 2 dias para falar de família, de relacionamentos e tudo mais. Ele falou assim, é pouco, o tema de empresa é muito importante, as pessoas vão querer muito saber desse tema. Ele falou, tá tudo certo, é suficiente. Acho que era meio período só para falar de empresa. É suficiente. Aí ele dizia, porque no final vai acabar indo lá na família. Você vai ver que a maioria dos problemas de constelação empresarial vai acabar na família. Aí chegou no dia seguinte, ainda não conformado, chegou para ele e falou, Bert, não é melhor a gente pôr um dia a mais, ou meio período a mais para falar de trabalho? Aí ele pegou, falou, não precisa, tá certo assim. Aí o que ele fez? Estava num restaurante com ele, tinha os garçons lá atendendo e tal. Aí ele pegou e falou assim para ele, vamos fazer um teste, quer ver? Eu vou fazer um teste com você. Olha aqui nesse salão e vê qual que é o garçom que você acha que está mais feliz aqui, que está dando maior conta do recado e que está trabalhando bem, que está atendendo bem os clientes. Aí ele identificou um lá e falou, aquele ali, né? Aí, então ele disse, então você chama ele aqui e pergunta da mãe dele. Aí ele falou, vou perguntar da mãe dele, tem sentido, né? Falou, chama que você vai ver. Aí ele falou, então tá, chama ele. Aí chamou o garçom veio
E ele então falou para ele, que esse meu amigo aqui é alemão, tal, e ele está fazendo um trabalho aqui no Brasil, etc. E ele queria saber um pouquinho sobre a sua mãe. Aí disse que o garçom só olhou para eles e fez assim, minha mãe, né? Regalou os olhos assim, né? Deu um sorriso, falou, minha mãe, né? Então aí ele falou, pronto, tá vendo? Tá aí sua resposta. Que ele quis dizer o quê, né? A gente percebe a pessoa que está bem no trabalho, com alegria, quando está bem com a mãe. O que a gente tem que fazer? Pegar essa força e ir para o trabalho, e aí sim, para o trabalho com a força dos nossos pais. Mas então, o que a gente tem que pensar no trabalho? Primeiro isso, que se algo não vai bem no meu trabalho, é porque alguma coisa eu tenho que rever ainda no meu sistema familiar. E aí, quando eu tomo essa força e vou para frente com essa força do pai e da mãe, aí eu tenho que ver o trabalho assim. Por que ele está pesado para mim? Ele é pesado ou é leve? O quanto ele é pesado para mim? Porque aí tem aquelas crenças limitantes, por exemplo, meu pai trabalhou demais, a minha mãe trabalhou demais, sofreu demais, era muito pesado. Então, além dessa questão do trabalho senhor escravo que eu falei, de a gente já olhar o trabalho como algo que é uma escravidão, né, e que é algo pesado, a gente também tem a questão de olhar para a nossa família e achar que foi pesado para eles. Então, se a minha mãe trabalhou muito, que sim, né, e eu tenho isso na minha história, minha mãe costurava, trabalhava demais, eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe na costura, depois fui trabalhar cedo porque eu, né, como aquela filha que quer salvar, achava que podia salvar o pai e a mãe, a gente já falou disso também, que não dá, né? Mas aí você vai e trabalha, só que assim, você trabalha e acha que precisa ser difícil. Foi difícil para minha mãe? Eu acho que foi, né? Mas não sei também, né? A gente sempre acha, porque a gente tem outra visão. Era outro molde no passado, a gente pega o mesmo molde e quer aplicar para a vida presente. E não é mais assim. Então, o que a gente tem que olhar com relação a esses emaranhamentos e o que isso está trazendo para a gente. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente está nessa situação que o trabalho é pesado, você não gosta ou está sofrendo e tudo, é assim, o que na minha história familiar tem que eu estou fazendo isso comigo mesmo, né? Porque aí você vem com alguns boicotes de não ganhar dinheiro, a gente falou disso por causa das crenças com relação a dinheiro e tudo mais, né? Então, eu até coloquei aqui, que acho que aparece invertido, aí não sei se dá para ver, precisa ser divertido. Então a gente olha e fala assim, eu gosto do trabalho que eu estou fazendo, ele é legal, me sinto bem, eu me sinto realizado em fazer esse trabalho, porque um trabalho precisa ser divertido. Eu vou colar aqui assim para eu também olhar todo dia. O trabalho precisa ser divertido. Então hoje eu aqui, eu estou fazendo uma coisa que está me dando muito prazer de fazer. E eu levei a vida inteira o trabalho como uma coisa difícil. Para mim era pesada, apesar de eu gostar do que eu fazia, era sofrido, era demais, era penoso, muitas horas, cansativo. Às vezes a gente leva uma vida inteira fazendo algo que a gente nem quer fazer, nem é aquilo. Mas assim, você vai naquela lida e a vida vai passando, vai passando. Então hoje aqui eu estou feliz de fazer isso que eu estou fazendo, porque assim você vai descobrindo, e esse é outro tema também que eu depois quero abordar, que é com relação à idade. Muita gente acha que chegou nos 60, 50, tem gente que até antes, e já acha que morreu, né? E que aposentou e que pode morrer, né? E não, né? Porque o trabalho ele não é uma obrigação e que é só para ganhar dinheiro. O trabalho é o que nos impulsiona para a vida e é o que realmente nos dá essa motivação. A motivação é o quê? Quando vem do latim lá, motivus, né? Que é movere, né? Movere, que é movimento. Então a motivação é um movimento que acontece. E o trabalho, quando você olha para ele como força criadora, que a gente falou, ele é algo de movimento. Então hoje eu estou em movimento e estou aumentando o meu movimento. Porque há um tempo atrás eu estava parando, estava desacelerando e ficando doente, porque a gente faz isso e vai desacelerando. Só que assim, o trabalho no sentido de
criar algo, né, e prover algo para outros, que gere alguma coisa boa, ele é um movimento e movimento de vida. Por isso que muitas vezes a pessoa morre, aposenta e começa a morrer, né, aos poucos, vai ficando doente. Então a gente tem que fazer esse exercício e esse movimento para a vida. Falando do pessoal, a gente tem que olhar e ser divertido, né, esse trabalho, tem que dar prazer, né? Qualquer trabalho, seja remunerado ou não, né? Porque o trabalho é o quê? Você estar em movimento, a serviço da vida, né? Independente de se é dona de casa, se está fazendo alguma coisa, um trabalho voluntário, ou se está recebendo por isso. E receber por isso também é um assunto que a gente já falou, vai falar de novo, que é sobre aceitar o que vem de retorno do trabalho, que a gente pode fazer essa troca, porque na verdade o trabalho é uma troca, então você tem algo que você pode oferecer e o outro também pode te oferecer em troca. Antigamente isso era feito com troca de mercadorias, troca a galinha pelo porco, depois troca não sei o que por ouro, enfim, e foi mudando e hoje em dia se fala em dinheiro. Só que aí quando fala em dinheiro parece que é proibido, né? Então assim, existe uma coisa no trabalho que é a troca. E isso é um movimento que vai para o mais. Cada um dá um pouco e isso vai caminhando para mais, para a vida e para algo melhor. Então quando a gente pensa numa empresa, então se você é empreendedor, ou se você é profissional liberal, ou dono de uma empresa, criou uma empresa, o que a gente tem que olhar? Também para quê? Qual é o para quê dessa empresa? Não é só nós que temos um para quê. Então, se eu vou buscar um trabalho, eu não tenho que buscar um trabalho pelo dinheiro que ele me dá. Aquilo vai ser uma consequência. Eu tenho que buscar um trabalho por algo que me completa, que me faz ficar em flow, né? Em movimento, nesse movimento de vida, porque o trabalho é para isso. Então, quando a gente vai e faz algo que está dentro do nosso desejo, do nosso fluxo de vida, aquilo é muito mais eficaz. E a mesma coisa uma empresa. Você vai trabalhar em uma empresa, então vai olhar que serviço ela presta, qual o objetivo dela. Aquele objetivo dela se alinha com o meu, como ser humano, como objetivo de vida. O que aquela empresa faz? Porque assim, não adianta eu ir para uma empresa, que a gente fala lá, né, o DNA da empresa, que não bate com você. Aí você vai chegar lá, fica criticando porque não tem muita ética, por isso, por aquilo. Aí vai fazer um contrato, não tem ética e tal. E a pessoa sofre e fica culpando o gestor ou o dono da empresa e achando que está sendo prejudicado e tal. É nós que temos que olhar para nós e assim, qual é o meu para quê e se ele se alinha com o para quê da empresa que está me contratando. E uma empresa também faz esse movimento de vida, assim como eu falei, das ordens do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, porque na empresa isso também acontece. Então muitas empresas que quebram, que não dão certo e as coisas não fluem bem, é porque também está desrespeitando algumas regras que também se aplicam à empresa. Quando você está numa empresa, tanto você quanto o seu patrão tem que olhar para esse para quê. E que normalmente é o quê? Atender o cliente, atender um terceiro elemento. E os dois têm que olhar para aquilo. Às vezes faz uma constelação empresarial, os funcionários estão olhando para cá, de costa para o cliente, o patrão está olhando lá para o outro lado e o cliente sozinho, abandonado num canto. Aí aquela empresa não vai para frente, não desenvolve. Porque não existe um fluxo desse movimento ao mais e por alguma coisa específica, alguma razão que seja forte o suficiente para aquilo se mantenha. Aí eu vou aproveitar aqui um pouquinho de uma pergunta no privado com relação à hierarquia no trabalho. Então, meu chefe chegou antes de mim, ele coloca um exemplo. Devo respeitar os mandos que não fazem parte do trabalho? Então, aqui a gente tem algumas reflexões. Então, assim, que não faz parte do trabalho, já com certeza não, né? Porque se você está numa empresa para prestar um serviço, o que você tem que oferecer é o que você está se prestando a fazer dentro daquele seu contrato, vamos dizer. Aí com relação a essa ordem que ele diz, chegou antes de mim, isso é uma coisa interessante que a gente chama de liderança a partir do último lugar, né?
Por exemplo, você tem uma empresa, ou você foi contratado para uma empresa para ser um gerente, por exemplo, né? Ou um cargo assim, um pouquinho acima de alguém, né? Dentro da hierarquia, estou falando, né? Aí o que acontece? A mesma coisa que acontece na hierarquia familiar. Então, assim, quando um filho está fora de ordem e ele quer ser mais que o pai, que a mãe, desequilibra todo o sistema e causa transtornos imensos. A mesma coisa, como a gente falou, da analogia, né, família, empresa, quando um funcionário chega numa empresa e ele não respeita quem chegou antes, que aí quando você fala quem chegou antes é o quê? Quem entrou primeiro nessa empresa? Assim como na família, quem entrou primeiro? O avô, a avó, depois o pai, a mãe, depois os filhos, na ordem dos filhos, né? Então, assim, também existe uma questão que tem que ser observada e muitas empresas estão fazendo constelação porque eles conseguem recolocar esse movimento em ordem. Então, quando a gente fala, eu vou entrar, vamos supor, como gerente ou diretor, enfim, um consultor especial para uma empresa, e posso dar exemplo de mim mesma, quando eu trabalhava com sistemas, né? E aí eu ia numa empresa, por exemplo, fazer um sistema, ou mudar, fazer um sistema novo. Então, assim, existia um sistema que já estava funcionando naquela empresa, que alguém desenvolveu antes e que atendia uma especificação. Aí, se eu chego lá e quero sentar na janelinha, e que muitas vezes aconteceu no começo, aí eu falo assim, nossa, mas esse sistema tá uma droga, né? Por que fizeram isso assim, etc, etc, etc. Não, vou mudar, vou fazer esse aqui agora, né? Aí eu falo assim, não, vou mudar tudo isso aqui, que isso aqui tá uma porcaria. Aí pronto, é a receita para o fracasso do seu negócio. Você já chega de um lugar de arrogância, já chega todo cheio de achar que sabe mais. Só que a história que aconteceu na empresa até ali, aqui no meu exemplo, um sistema, ele aconteceu como aconteceu por alguma razão, por alguma circunstância do momento em que ele aconteceu. Então, o mesmo acontece quando chega esse gerente novo, por exemplo. Então, ele chega na empresa e ele vai chegar na reunião, não conhece ninguém ainda. E aí ele tem lá os funcionários de 20 anos de casa, por exemplo. Aí ele chega e fala, não, porque a partir de agora nós vamos mudar, que agora eu tenho uma gestão diferente, fiz aqui um trabalho tal, tem aqui agora um novo organograma, vou fazer aqui umas mudanças e vai ser assim. Aí como vocês acham que esses funcionários que estavam lá há muito tempo se sentem? Isso vai funcionar? Será que eles vão dar força para esse gerente? Então, quando a gente fala de liderança a partir do último lugar, que é o que eu cheguei, se eu sou aí um gestor, um gerente ou alguém que tem uma hierarquia um pouco a mais e que vem contribuir às vezes sim com uma ideia nova, mais eficiente, com mais estudo, modernizada, sim. Só que aí você chega nessa empresa e primeiro pergunta, então na reunião, dá a palavra primeiro para o mais velho, né? Primeiro o mais velho, porque esse mais velho, ele está lá na empresa e ele já viu acontecer. Então ele pode não ser quem decide, quem faz as regras, mas ele já viu que o gerente anterior tentou isso aí e não funciona. Deu tudo errado. Ele vai contar o histórico que aquilo tem na empresa, as razões pelas quais aquilo foi feito, né? E quando ele faz isso, ele já vai trazer informação para esse novo gerente. Então, quando esse gerente ouve e respeita essa ordem empresarial de quem chegou antes, que aí nós estamos falando de precedência, né? Quem chegou antes, que tem que ter esse respeito pela continuidade, né? E aí sim, fala então, ok, a partir de agora, né, eu tenho aqui uma técnica nova, aqui uma forma de gestão diferenciada e tal, que eu acredito que vai ser melhor para todos, e eu conto com o apoio de vocês. Aí vocês acham que esses funcionários vão reagir negativamente? Ou será que eles vão dar apoio para esse novo gestor? Então, assim, é outra questão, é a postura com que acontece isso, uma liderança a partir do último lugar. Então eu cheguei agora, dou lugar e respeito para quem chegou antes, e aí sim faço a minha função com firmeza, e aí agora com respeito dos funcionários. E isso pode acontecer
em qualquer esfera, né? Eu estou falando aqui de uma empresa, de um gerenciamento e tal, mas isso vai acontecer em qualquer lugar. Na própria casa da gente, se tem uma empregada ou se veio uma faxineira, uma que chegou antes, a outra que chegou depois. Então isso acontece em qualquer segmento. E grupos, você está num grupo de trabalho ou de lazer, enfim, e aí chega alguém que não viu todo o histórico daquele grupo e chega querendo dominar e querendo fazer acontecer, essa pessoa vai ser colocada de lado. Podem reparar como isso acontece. Então, assim, o que a gente tem que fazer para o sucesso do nosso trabalho? Primeiro, qual é o meu lugar? Em que posição nessa ordem eu estou chegando? E agir com respeito da ordem que eu estou chegando. E isso aí, então, nessa pergunta, como é a hierarquia no trabalho? Então, assim, quem chegou antes não é que esse que vai dar, né? Como diz, né, de mandar fazer, mas ele tem que ser respeitado como quem chegou antes, né? Por exemplo, tem casos que eu vi de a pessoa, teve um funcionário que desenvolveu uma ideia, alguma coisa muito genial, levou a empresa para um outro patamar e esse funcionário foi embora. E nunca foi reconhecido com o valor que teve o seu, vamos dizer, a sua ideia, enfim, os seus préstimos, né? E a empresa não vai para frente. E já aconteceu isso, de fazer uma homenagem àquela pessoa, independente de ela estar presente ou não. E a empresa dá um salto de volta. Existe esse movimento do toma lá, dá cá, do equilíbrio e nessa troca. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de trocas, de dar, de receber e de cada um ser reconhecido nesse sentido. Não precisa reconhecer, ir lá, ficar premiando o tempo todo, não. É assim, é só uma postura, né, de respeito. E com relação ao chefe, independente se chegou antes ou depois, é lógico que ele, quando tudo der errado, é ele que vai ser o responsável, né? Então, assim, independente da nossa opinião como funcionário, é a opinião, a decisão do gerente, do diretor, enfim, do gestor, que vai ter que ser acolhida. E se você não está contente com aquilo, você tenta apresentar sua argumentação de uma forma respeitosa, né, a partir da hierarquia. Aí estamos falando de cargos, né, da sua hierarquia. E se a empresa não atende aos seus desejos, é porque provavelmente você não está com os desejos do seu pai atendido, da sua mãe atendidos. Muitas vezes a gente cobra do nosso chefe o que a gente não teve do nosso pai. Isso é extremamente comum. A gente cobra do nosso chefe, dos nossos parceiros de trabalho e do marido e da esposa, que vieram depois, o que a gente queria dos nossos pais. Então, um movimento, quando eu cobro muito do meu chefe, por exemplo, é ir lá olhar o que eu cobro do meu pai. Então, se eu vou fazer uma constelação empresarial, muitas vezes chega nisso. Então, o que vai fazer? Olhar para o pai, ver o que falta. E aí, que é o colo do pai, que é a atenção do pai. Então, aí a gente vai olhar e volta lá para a mãe e para o pai. Então, por isso, essa ligação é muito grande com relação ao pessoal e ao empresarial. Tinha mais uma pergunta, que é com relação às empresas familiares, né? Que aí é um enrosco gigantesco, né? Porque aí você já sai fora de lugar na hora que começa a empregar seu parente, seu irmão, seu pai, sua mãe e não sei o quê, porque às vezes você está querendo salvar alguém e querendo fazer um movimento que é completamente fora do lugar. E aí as relações se confundem, especialmente na questão se é irmão mais velho, se é irmão mais novo, e aí tem uma ordem que é na família, aí tem outra ordem, hierarquia, que é no trabalho, e as pessoas se confundem, aquilo vira uma coisa. Então as empresas familiares, mais ainda, tem que ter muito cuidado para manter todo esse processo e essas leis bem definidas e bem compreendidas e atuando na postura do dia a dia. Aqui um outro exemplo, né, de um homem que casa com uma mulher que herdou uma herança e aí vai assumir às vezes a empresa que era da mulher. Isso dá muito problema também. Existem algumas questões que não são muito bem explicadas ainda, mas que a gente sabe que acontece, que existe uma diferença entre o homem e a mulher, e quando a mulher traz uma herança, principalmente da família dela, e o homem vai, normalmente quando o homem assume
uma empresa de uma mulher, né, da herança de uma mulher, ele acaba destruindo, né, a empresa. E aí o Glenn está perguntando, quando o fundador de uma empresa morre, por exemplo, e os filhos assumem a empresa, quem tem precedência ou prioridade se um herdeiro não trabalha na empresa e é o irmão mais velho, né? Então aqui são vários aspectos também que podem ser olhados, que assim, o primeiro, herança não é direito. Então se você tem uma herança, herdou alguma coisa, né? Uma empresa ou algo de herança, isso não é seu direito, tá? Isso é um presente. Nenhuma herança que venha dos pais é direito. Então assim, a gente vê muitas brigas de irmãos quando os pais morrem e deixam imóveis ou deixam empresas, que aí ele olha e fala, não, mas eu tenho direito, quem tem mais direito? Eu sou mais velho, eu sou mais jovem, o outro trabalha na empresa e aquele não trabalha, quem vai ganhar mais, quem não vai, agora vai dividir a empresa, quem tem mais direito, quem trabalha, quem não trabalha. Então a gente tem que já partir do princípio, quem estiver numa situação assim, que herança não é um direito, a herança é um presente. O pai podia ter pego tudo aquilo e jogado fora, doado, feito um testamento e não tinha nada errado com isso. O pai não tem obrigação de deixar herança para o filho. Se ele deixou, é algo a mais, além da vida, além dos ensinamentos, além de tudo, ele ainda deu um presente. E até porque muitas vezes acontece de os filhos herdarem uma empresa dos pais, é muito comum quebrarem a empresa e a empresa não ir para frente, porque muitas vezes esses filhos tomam a empresa do pai a partir dessa herança de um jeito arrogante, querendo fazer a mesma coisa que aquele gerente fez quando entrou. Vou mudar tudo porque o pai fazia isso, não era legal, isso aqui tem que evoluir, não sei o quê, e vem muda tudo. E aí sem também respeitar quem chegou antes, os funcionários que estavam lá e tudo aquilo. A gente vê as empresas quebrando, os negócios dando errado quando são herdados, né? Justamente porque não tem esse respeito pelo que veio antes, da forma que veio. E isso vale também, não só para empresas, mas para profissões, negócios, pequenos negócios de família. Então, por exemplo, o pai era sapateiro, aí o filho aprendeu o ofício com o pai e foi ser sapateiro. Ou a mãe fazia costura, a filha aprendeu a costurar e também é costureira. Enfim, você pode seguir uma profissão que tem a ver com seu pai. E isso faz todo sentido. Por isso que eu falei a semana passada também sobre as nossas habilidades e os nossos talentos. O que a gente herdou dos nossos pais. Então, independente de herança de negócios, de empresa, de dinheiro e de imóveis, enfim, a gente herdou, sim, talentos e habilidades. Então, outro exercício para se fazer, se eu não estou bem no meu trabalho, é, de novo, olhar o que veio dos meus pais, que habilidades eles tinham, meus avós. Não precisa ser necessariamente uma relação direta. Então, a minha mãe costurava, eu vou costurar. Ou meu pai pintava, eu vou pintar. Não, mas assim, existe uma habilidade manual, uma habilidade artística, uma habilidade intelectual. Meu pai, por exemplo, falava muito, lia muito sobre filosofia, adorava, né, filosofia e as conversas. Era conversa de boteco. Então, assim, ia tomar uma cerveja e conversava, mas ele era amante das conversações, amante dos relacionamentos e dos diálogos. E isso é uma coisa que me inspira muito, assim, né, de estar com as pessoas, de conversar, de falar. Então, são heranças que a gente tem. Só que quando a gente olha, por exemplo, aí fala, meu pai, só aí a gente olha para onde? Ficava no bar tomando cerveja com os amigos. A gente olha para o lado ruim. Só que assim, e o que ele fazia enquanto isso? Exercia o que ele tinha de mais poderoso, sabe? A sua fala, o seu verbo, as suas compreensões da vida, a sua filosofia. Até me arrepia, sabe? Porque assim, então o que é tomar o pai, tomar a mãe? É isso.
O que eles trouxeram para mim e que eventualmente eu achei negativo em algum momento? A minha mãe, por exemplo, costurava, fazia vários trabalhos manuais, bordado ali num paninho de prato. Então, assim, minha mãe teve uma força de trabalho muito grande e que me impulsionou para isso. Só que eu, assim como a maioria de nós, vai indo para o trabalho como uma força pesada que você tem que carregar. E aí, quando você chega num momento e olha para a sua força criativa desse trabalho, aí não é mais pesado. E quando eu penso na minha mãe, quando eu tinha 14 anos, foi lá comigo fazer o registro, e ela dizia para mim, não, tem que trabalhar de carteira assinada para pegar aposentadoria. E tá, 14 anos e na carteira, com 40 e poucos eu aposentei. E não parei de trabalhar porque isso estava em mim. E felizmente, então hoje eu me reinvento no meu trabalho. E por quê? Porque comecei a olhar para a visão sistêmica, olhar como essa visão sistêmica pode nos libertar de uma série de amarras, de preconceitos, de coisas, crenças limitantes que a gente traz da vida. Então, meu convite hoje é que você olhe para isso, sabe? Olhar para o que nossos pais nos trouxeram. Tira tudo que a gente olha como negativo e olha onde estava a vida dele, a força de vida dele, da mãe e do pai. É aquela força que a gente traz. E eu tomo isso, e a partir do momento que eu tomo isso, como eu já cansei de falar o que eu tomo, né? Eu tomo isso e aí sim eu posso vir para a vida. Aquilo te encanta, te traz uma alegria tão grande você poder transbordar isso para o outro, que aquilo vem com alegria e com fluidez. Então, o nosso trabalho, ele deve ser assim, olhar para frente e a que ele serve, para que ele serve, porque a gente vai no movimento de oferecer o que a gente tem para o outro, para que haja uma troca, não só em questões de trabalho, de negócios, financeiro, de realizações profissionais, etc., mas assim, de vida. E especialmente quando você vai numa idade um pouco mais avançada e fica só reclamando, ai, que eu quero parar, que eu quero parar, que eu quero parar. E assim, parar para quê? Talvez não é parar, é olhar com outros olhos o que já faz e dar valor para o que já faz com outros olhos, ou mudar, fazer diferente, fazer outra coisa, né? Olha quantas coisas durante essa pandemia que a gente acha que é ruim, muita gente acha que é ruim, trouxe de benefícios. Claro que é um momento muito traumático, muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas morrendo, mas assim, se a gente trouxer para nós o que eu estou fazendo hoje e olhar para tudo que de bom eu estou conseguindo construir dentro desse aprendizado, desse processo, eu vou para frente, mesmo as dificuldades, mesmo a doença. Se eu fiquei doente, se eu estou doente, está assim. Mesmo essa doença, ela vai fazer eu olhar para algo um pouco a mais e eu pegar essa força e ir para frente. Então, eu consegui entrar um pouquinho na questão da empresa, do trabalho da empresa. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí para mim. E se os assuntos que eu estou trazendo aqui for legal para vocês, se tiver alguém que se interesse, porque a gente vai continuar falando de vários temas, sempre com a visão sistêmica, que é o que já transformou a minha vida e que hoje é o que me move. É poder aprender cada vez mais, poder ver como eu posso levar isso adiante, porque assim, a gente tem que ter um para quê. Independente da idade, enquanto a gente está vivo, a gente tem que ter um para quê e fazer o movimento em direção ao sucesso, à felicidade, à alegria, colocar aqui na plaquinha para quê, meu para quê, e colocar a minha plaquinha precisa ser divertido, não precisa ser pesado, certo? Então, até a próxima. Então, eu estou no exercício aqui constante, começou a ficar pesado, estou fazendo alguma coisa errada, então, vamos lá, voltar para o divertido, né? Tá bom? Um beijão para todos, agradeço muito a presença, é muito bom ter gente ouvindo, que a gente vai ficando mais nessa troca. Então, assim, eu posso dar e recebo de volta esse carinho da presença de vocês, tá bom? Beijo a todos e muito boa noite.